Eu não sei se eu malho, se eu não malho. Eu ainda estou me recuperando dos probleminhas meus de saúde. Mas eu queria esboçar aqui um pensamento, né? Olha, o ser humano na Terra é o que é, ou faz o que faz, né? E a gente vive nessa estruturação social, né? Pela limitação mental da nossa própria espécie humana. Nossa própria espécie humana é ignorante, é animalesca, não é racional, né? Os indivíduos, eles estão sempre construindo uma arquitetura dentro da mente delas, né? Para construir a sua verdade, a sua postura, o seu padrão comportamental, a sua existência, né? Isso faz com que a humanidade seja assim, né? E essa limitação, né, é primitiva, que chega a ser basicamente os instintos, né, e zero racionalidade, né, cria um universo mental de cada pessoa, né? E existem diferenças, existem anomalias, existem pessoas fora do padrão, né, para baixo ou para cima, né? Porém, né, as pessoas, vamos dizer assim, aqui, vamos colocar aqui no Brasil, né, dividem em 4 tipos de pensamentos, né? Alguns indivíduos que acreditam que tem tudo, né, ficam o tempo inteiro, né, pensando nos seus objetivos e como alcançar esses objetivos, e veem as pessoas como objeto, né? E o que é mais interessante, que isso é psicopatia, né? Você não tem empatia nenhuma pela pessoa. E os grandes centros, aqui é um ninho de psicopatas, né? Mas psicopatas, de cada 10 pessoas, 4 são psicopatas, né? Burros ainda, porque a psicopatia é um sinal de... Geralmente, a maioria dos psicopatas são inteligentes, né? Porque eles sempre tentam criar caminhos para alcançar os seus objetivos. E qualquer um que atrapalha esse materialismo, eles vão fazer merda, né? Existem outras pessoas que estão tão imergidas na dor que a única coisa que existe não é o seu mundo, mas sim a vontade, né, de vencer, né? E pessoas assim, elas estão sempre no limite, tá? E quando a pessoa só está com vontade de vencer, ela está tomada por disputa, né? E quando uma pessoa está tomada por disputa, não preciso nem explicar o porquê, né? Eu não sei se vocês já vivenciaram esses dois lados da vida, né? Mas é basicamente isso. E existem outros 2 tipos de pessoas, né? Mas pode existir arquétipos desses 4 tipos aqui que eu estou falando, né? Eu fico enojado de ver pessoas que ficam o tempo inteiro, né, no mundo de faz e conta, um mundo de maravilhas, um mundo perfeito, só porque a pessoa acredita que ela fez tal coisa e ela merece certas coisas, mas essa pessoa ela só fica olhando para a superfície de algo e adorando essa superfície, né? E fica achando que esse mundo superficial é tudo, né? E tem um outro tipo de pessoas, né? Mas tem um lado bom, um lado ruim, né? Por exemplo, uma pessoa que só olha para a superfície, ela vai querer as coisas organizadas, né? Ou ela vai impor a organização dela. Quem quiser impor a organização é um saco, mas quem tenta ter a prerrogativa de ser organizado não tem mal nenhum, né? Também existe outro tipo de pessoa que vê que o mundo é o caos, ou ela quer simplesmente só operar no caos, que é quase o meu caso, né? Ou quer abraçar o caos. Mas uma pessoa que quer abraçar o caos é uma pessoa que se perdeu totalmente, porque o mundo é cheio de detalhes, as pessoas são completamente diferentes uma das outras. E além dessas analogias, que eu nem me apresentei aqui, eu sou sensitivo, eu consigo sentir e entender o que as pessoas pensam, acham e sentem, né? E eu fico enojado muitas vezes de ver o comportamento primitivo das pessoas, o inconsciente das pessoas, né? E pior ainda é quando eu falo com uma pessoa que eu sei o que está rodando dentro do inconsciente da pessoa, sem ter muito conhecimento da pessoa. E a pessoa entra em pânico comigo, né? Algumas pessoas já têm um pensamento negativo de mim. Aí quando vê que eu tenho um controle e o domínio sobre aquilo que a pessoa não consegue ver dentro da própria mente,
pessoa fica, meu Deus, eu pensei que ele era só um cara horrível, mas é um monstro, é um pesadelo, é não sei o que, é um ameaço. Né? Mas voltando à questão aqui, eu iria mudar o lado do questionamento, né? Mas só que tá faltando memória aqui, espera um pouco, memória aqui na minha cabeça. Mas eu meio que criei uma conclusão lógica, né? Que as pessoas elas ficam presas nesse mundo e não conseguem ver a realidade, não conseguem mudar, avançar ou melhorar a realidade, né? E um questionamento que é inexorável, né? Ou irrefutável, é um questionamento de que a partir do momento que todos os indivíduos aqui no Brasil estão abandonados à sua própria sorte e cada um tem uma condição de vida, essa condição de vida vai ser a sua base de experiência e de visão, né? E isso faz com que o povo brasileiro tenha uma memória social coletiva extremamente intrincada e forte, mas uma aprendizagem de como lidar com questões, situações e com a sua realidade muito fraco, né? Ou seja, o brasileiro é malandro, mas não é o caso de todos, né? Tem um QI baixo, né? Um QI de 80, né? Mas ter QI alto também não ajuda em nada. Você ter QI alto é a mesma coisa que você pegar um cara extremamente marombado e botar numa casa de louça, né? Mas o QI é diferente. Imagina você colocar um gênio para andar num deserto, né? Vamos lá, o cara vai enlouquecer, né? Vamos lá, só para terminar aqui o questionamento, que eu ia utilizar outra questão aqui, mas só que eu já esqueci. Nossa, bicho. Minha memória nunca funcionou, né? Tudo tem um preço, cara, né? Agora eu lembrei, eu ia usar um embasamento técnico. Eu tenho uma tese que ela é bem simples, é a regra de 3, é pitagórica, é teslaniana, né? Eu digo que o ser humano ele é a conclusão lógica da soma da variável mais a questão situacional que vai determinar o determinador comportamental. Ou seja, todos os seres humanos são a resposta do que ele queria sobre o que aconteceu e ele tenta aplicar no agora. O ser humano é uma criatura defasada, os neurotípicos ainda são muito mais defasados, eles estão sempre numa obsessão, querendo vencer, mas na hora do vamos ver, não conseguem tomar escolhas corretas. Dependendo de cada tipo de neurotípico, né? Mas voltando à questão aqui, a espécie humana, a partir do momento que ela escolhe uma verdade, ela vai estar sempre refém daquela verdade, nunca vai estar acima daquela verdade, né? E os seres humanos eles estão sempre presos ao consumo, a ter alguma coisa, a ser alguma coisa, a querer, a exigir algo porque ele conquistou tal coisa. Os seres humanos eles estão sempre alienados em ideias primitivas, em verdades limitantes. E os seres humanos acabam julgando esse pensamento limitante. Por exemplo, os ricos mesmos, eles ficam o tempo inteiro dizendo que eles conhecem acontecimentos, arte, cultura, isso, aquilo. E por isso eles são ricos, mas na verdade eles só estão se afastando da humanidade e nem sabem para que serve sociedade ou a própria cultura, né? De você ligar a épocas, tempos, ideias, de você trazer questionamentos, trazer soluções, né? Nós, seres humanos, somos a única criatura na face da Terra que consegue ficar criando a solução da solução da solução da solução, né? Porém, o ser humano, a partir do momento que ele acredita em algo, ele se torna escravo dessa verdade que ele escolheu, né? Por isso que a espécie humana é tão babaca, né? E eu detesto a minha própria espécie, né? Falei pra vocês.